não vivem iguais e, por conseguinte, não morrem iguais. Isso é um fato histórico. Essas diferenças sociais ou desigualdades sociais sempre foram alvo da observação e da reflexão do ser humano como um geral, e hoje, em especial, dos trechos selecionados pelo lecionário. Ai dos que vivem tranquilos em Sião, profetizava Amós. Ai dos que vivem tranquilos. E o profeta Amós vem com uma crítica forte à desigualdade encontrada em Sião. Sião, vamos lembrar? Sião, que era uma fortaleza que foi conquistada pelo rei Davi, bem pertinho de Jerusalém. E esse é um monte que é conhecido até hoje, Monte Sião. E esse termo Sião ainda pode ser empregado para se referir à terra prometida ou até mesmo à Nova Jerusalém. Agora vamos lembrar uma coisa: a terra prometida, essa terra prometida, Sião, que Moisés sonhou, lutou, mas não conseguiu viver para ver. Esta terra prometida que fez com que os judeus saíssem da condição de escravos, lutassem, conquistassem então o seu espaço. Essa terra, onde eles poderiam ter a oportunidade de viver uma vida próspera, cuidando uns dos outros segundo o mandamento divino, havia se transformado em uma terra onde o egoísmo virou a lei. Lembrem-se de onde vieram estes povos de Sião. Eles foram escravos, conquistaram sua liberdade, mudaram formas de governo, tiveram o período dos juízes, depois quiseram um rei, tiveram um rei. Deus deu a eles tudo, deu a eles uma terra, deu a eles possibilidades. E o que eles fizeram com essas possibilidades? Começaram a tomar posse de tudo para si. Primeiro, de uma certa forma mais global, eles praticamente nacionalizaram o Deus. O Deus é o Deus de Israel. Deus era de Abraão. O Abraão é pai de todas as nações. Essa é a visão ampla. Mas eles estreitaram Abraão, seus descendentes, e começou a ter aquela coisa de você tornar Deus refém de uma etnia. Mas posteriormente, a etnia que parece que não valia mais a pena, porque mesmo entre eles a desigualdade acontecia. Na pedagogia divina explícita, na leitura de Amós, Sião é lugar de prosperidade para todas as pessoas, e sua cidade foi invadida e seus moradores exilados porque deixaram o mandamento divino de amar ao próximo, abandonando-os à miséria. Sião é destruída, os judeus são novamente colocados no exílio, eles são escravizados de novo. Não é isso que acontece com a história? Por quê? Existe uma pedagogia que Amós tenta, no livro de Amós, quer nos mostrar. Quando você sai de baixo, você alcança algo para si, mas você deixa com que aquilo tome conta do seu ser, você vai ser arremessado de volta com toda a violência novamente pela vida. O crescimento não pode alterar o nosso caráter. São Paulo, em sua epístola a Timóteo, ele não vai condenar com tanta veemência a riqueza, não, ou os ricos diretamente. Apenas atenta que a maior riqueza que
que nós devemos procurar são as boas obras, as coisas que edificam. São Paulo valoriza muito mais o desenvolvimento das virtudes pessoais, como justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, que seriam riquezas muito mais estáveis e duráveis do que o dinheiro. Lembre-se também que as cartas de Paulo a Timóteo têm um caráter pedagógico também, uma vez que Timóteo é o filho na fé de Paulo. E eu quero abrir um parênteses interessante para falar que, claro que nós individualmente queremos prosperar. Lógico. O nosso corpo, ele começa bem pequenininho, ele vai ocupando mais espaço, a nossa mente vai exigindo novas demandas também. Quando a gente vem falar de igualdade social, às vezes as pessoas pensam que nós queremos uma sociedade que vivendo como ricos. Não é disso que eu estou falando. Há pessoas que são ingênuas o suficiente, que pensam que quando eu faço esse discurso, eu quero que as pessoas vivam todas na miséria, como por exemplo a mídia quer nos fazer acreditar que vivem em Cuba. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Ninguém aqui é retardado. Ninguém quer viver na miséria. A gente só não quer uma sociedade de extremos. Porque numa sociedade de extremos acontecem os extremismos, a violência e tudo aquilo que faz a nossa vida uma vida pior. Mas existe um perigo muito grande e eu preciso alertar. Na nossa caminhada em busca de uma vida digna, nós vivemos num sistema que pode nos fazer facilmente ser desonestos uns com os outros e tratar o outro de uma maneira pela qual você não gostaria de ser tratado. E isso pode fazer com que a gente se perca nesse processo. E o dinheiro, os prazeres da vida nos tornem pessoas então desprezíveis. No Evangelho de hoje, quando Jesus se dirige aos fariseus e conta a história do rico e do Lázaro, ele faz uma leitura do nascimento, da vida, da morte e do além-morte. Ele vai contar um pouco disso. Enquanto havia tanta comida, era tanta festança na festa do rico, que caía comida no chão. E o homem pobre ali, que tem um nome, olha só, o rico não tem nome na narrativa, mas o pobre tem um nome, o nome dele é Lázaro. O rico não tem mais identidade. No reino de Deus, aquele que optou pela avareza perdeu a sua identidade no reino de Deus, perdeu a sua cidadania no reino de Deus. Ele é quase como um imigrante ilegal da história. O homem pobre que tem nome, que demonstra que Deus ignora os altivos, mas chama os humildes pelo nome, tentava se alimentar dos restos e tinha suas feridas lambidas por cães. O que significava que esse homem pobre não tinha ninguém que cuidasse dele. Ninguém. E tinha gente abessa em Sião. Não era uma cidadezinha, não. Era uma festa, casas de ricos, sempre bem frequentadas, qualquer um poderia ajudar. Ninguém que lhe fizesse curativos, ninguém que aliviasse o ardor da ferida. Quando a gente se machuca, né? Eu que caio de moto de vez em quando, vocês sabem, né? Enfim, arde, sabe? Arde bastante quando a gente machuca. E eu fico imaginando as dores, porque é exatamente esse tipo de capacidade imaginativa que a gente tem que ler quando lê essas passagens, para depois entender que esse ardor se inverte quando a morte chega, pois o rico é levado
o pobre é levado para ao lado de Abraão. Agora eu abro um parênteses. A honra maior da cultura oriental é se sentar perto de quem? Do patriarca. O mais importante se senta perto, o menos importante fica bem longe. Isso ainda acontece nas artes marciais japonesas que ainda seguem a tradição. Ser os mais graduados mais próximos ao sensei, os menos graduados bem distantes. Eles vão ficando mais próximos à medida que vão tendo conhecimento, crescendo em honra e respeito. E na cultura oriental era assim. Olha só quem foi trazido para pertinho de Abraão: Lázaro. E o rico foi levado a um lugar de sofrimento, longe de Abraão, mas tão longe que havia um abismo de distância. E esse abismo de distância denota também nessa cultura a indignidade. Quanto mais longe do patriarca, mais indigno você é. Se você era uma pessoa que era suspeita de ter cometido algum crime, ou se por acaso você fosse uma pessoa mal falada, você era sempre colocado para se ficar longe do patriarca, longe do líder da casa. Até recentemente aconteceu isso com um papa antigo, com um certo padre famoso, mas não vamos falar. Enfim, essas reminiscências de cultura são muito interessantes de se ver, né? Esse abismo citado por Jesus em sua narrativa, que separava ambos dos locais além vida, não era diferente do abismo social que eles viviam em vida. E é isso que Jesus quis mostrar. Aquela distância, aquele que se achava bem pertinho de Abraão, na verdade estava bem longe dele. E aquele que estava aparecendo, que vivia à margem da sociedade, desprezado por todos, aquele que estava ao ladinho de Abraão. Em algumas traduções dizem ao seio de Abraão, perto do peito. Todas as vezes em que a sociedade cria abismos sociais, criamos locais perigosos, onde qualquer um pode cair neles. Abismo também tem a ver com uma queda abrupta, não é? Uma queda geralmente fatal. O rico chega a implorar que o pobre volte dos mortos e diga a eles como as coisas são, como a vida é, e assim a sua família poderia ser salva. O próprio Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dos mortos com a sua mensagem, não conseguiu convencer todas as pessoas a serem mais solidárias. Lamentavelmente, os países onde existem as maiores desigualdades sociais são países cristianizados ou foram ex-colônias de impérios ditos cristãos. E isso também é um fato histórico que tem que nos fazer nos envergonhar e perceber, não apenas condenar o passado, como eles eram maus, olhar para si e dizer o que eu estou fazendo para que a igreja possa ser redimida de novo, ter o seu espaço digno de volta na sociedade e voltar a ser uma instituição onde todos podem confiar. O que é que estamos fazendo? É preciso finalmente entender que nesta passagem do Evangelho, Jesus ataca e desconstrói um pensamento comum entre os fariseus e comum entre os crentes de todas praticamente religiões hoje. Jesus ataca e desconstrói esse pensamento. E que pensamento é este? Eu vou dizer agora. De que todas as pessoas que são ricas o são porque são abençoadas por Deus. Não existe estupidez maior do que esta. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, pare hoje com isso. E que as pessoas pobres são pobres porque são amaldiçoadas
consequência de seus pecados. Era esse tipo de pensamento que reinava naquela época, e era por isso que gente corrupta, gente podre como este homem rico, vivia tranquilo, ignorando aqueles que eram excluídos da sociedade. E parece que nós estamos narrando uma história que aconteceu há 2 dias atrás. Riqueza não é sinal de bênção e pobreza não é sinal de maldição. No reino de Deus, ricos e pobres são extremos. E que Deus, quando percebe isso, Ele mostra um amor especial e diferencial para com os pobres. Mas no reino de Deus, ricos e pobres são extremos que deveriam desaparecer para dar lugar a uma sociedade sem abismos sociais e sem extremos que acabam levando as pessoas a tomar atitudes radicais. É ultrajante o jeito que muita gente vive hoje. As pessoas têm honra, as pessoas querem respeito, as pessoas querem dignidade, a mesma dignidade que você quer, o mesmo teto que você quer ter, a mesma TV LCD que fazem você acreditar que é muito melhor de enxergar. Ele quer ter também. Mas isso é um outro assunto, a gente vai falar outro assunto. Como nós administramos então o nosso dinheiro, o nosso tempo? Vivemos em uma situação a qual consideramos justa, de acordo com o mandamento divino? Será que podemos nos apresentar diante de Deus bem? Pagamos o justo aos nossos funcionários ou exaurimos suas forças até que se autodestruam de tanto trabalhar? E aí, a mão de obra que se substitui. Recebemos o justo pelo trabalho que exercemos? Pergunte-se: temos tido tempo para gozar a vida que é vivida uma só vez nesse plano? Você tem tido tempo para isso? Conseguimos receber o suficiente para manter nossas vidas com dignidade e até mesmo partilhar com os que realmente necessitam? Conseguimos? Empenhamos então nossas vidas de modo a diminuir esses abismos sociais existentes no